Saiu o calendário do futebol brasileiro de 2025, hein? A CBF soltou o cronograma de competições, o Brasileirão vai acabar em 21 de dezembro, mas é porque vai parar durante o novo Super Mundial de Clubes realizado pela FIFA na temporada que vem. Amigos e amigas do UOL Esporte, eu sou o Igor Siqueira, repórter aqui do UOL, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês, pra gente trocar ideia, conversar sobre as nuances, os detalhes e também as pegadinhas aí do calendário que a CBF divulgou para a temporada que vem, temporada então de 2025. É uma temporada peculiar, nova, né, em termos de desenho do calendário, justamente por conta do Mundial, que vai envolver aí 4 clubes brasileiros, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o campeão da Copa Libertadores de 2024, que está entre Atlético Mineiro e Botafogo. Então, por conta disso, a CBF precisou reorganizar o que vinha sendo feito nos últimos anos, mudou um pouquinho a lógica, principalmente em relação ao meio, né, e para o final do ano. E aí é isso que a gente vai tratar nesse vídeo e eu vou explicar para vocês o que vai acontecer especificamente nesse ano que vem. Para começar, né, a gente vai tentar aqui um pouco o que é o mais importante e o que também vem em ordem cronológica. O Campeonato Brasileiro ele vai ser alongado em termos de duração por conta dessa pausa para o Mundial de Clubes. O Mundial vai ser de 15 de junho a 13 de julho. Então aí mordendo 2 quinzenas desses meses do meio do ano e por conta disso não vai dar para acontecer Brasileirão durante esse período. Então o campeonato vai ser paralisado até por conta da participação, como eu já falei, dos brasileiros que estão lá classificados. E um detalhe para esse período aí do Mundial é que a CBF vai usar, né, 15 dias como recesso para quem não tiver em competições e 15 dias para um período de intertemporada ali até o retorno da Série A do Brasileirão após, claro, a competição da FIFA. Como é que isso tudo se reflete no calendário como um todo, né, em termos do ano? Isso afeta os estaduais. Os estaduais iriam começar no dia 8 de janeiro, mas houve uma negociação da CBF com as federações, uma pressão ali principalmente encabeçada pela Federação Paulista de Futebol, né, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, e a CBF conseguiu encaixar o início dos estaduais no dia 12 de janeiro de 2025. Então, 12 de janeiro, uma data empurrada para frente, né, em relação ao que estava sendo preparado anteriormente, e aí os estaduais começando 12 de janeiro, marque aí na sua agenda. E as competições, obviamente, nesse início do ano, né, os estaduais eles vão ser um pouquinho mais achatados, já que o Brasileirão vai começar no dia 29 de março, antes do que a gente está acostumado, ali para abril até maio. Os estaduais, então, vão ter uma duração, né, em termos de meses menor do que o costume. E aí os estaduais terão a decisão, né, no dia 26 de março e 3, 4 dias depois, ali, dependendo do ajuste do calendário da CBF, mas a data base é 29 de março com o início do Brasileirão. Então, um espacinho curto, né? Nem uma semana completa entre os estaduais e o início do Brasileirão. Para torcedores do Flamengo e para quem está disputando o título brasileiro aí, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, que está ali no bolo da parte de cima da tabela no Brasileirão no momento, já fiquem de olho vocês aí na data da Supercopa do Brasil, tá? Vai ser lá em Belém do Pará, no estádio Mangueirão, e a CBF já reservou a data base ali do dia 2 de fevereiro para a Supercopa do Brasil. Pode ser que haja uma variação, uma mudança ali, né, puxando o jogo para sábado, a CBF já fez isso nessas últimas temporadas, mas a data base, então, no domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, a data reservada para a Supercopa do Brasil. Para a gente continuar na hierarquia aí das competições nacionais, vou falar agora da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, a princípio, continuou com seu formato, mas uma mudança que aconteceu, está programada para esse ano, é que as semifinais também serão em finais de semana. A CBF fez um teste com as finais, né, as finalíssimas aí, fazendo nos últimos anos, as finais sempre nos finais de semana, geralmente no domingo, né, foi agora nesse ano de 2024, em 2 domingos, né, dia 3 e dia 10 desse mês de novembro, e no ano que vem a Copa do Brasil, não só as partidas de ida e volta das finais, mas também as semifinais já estão reservadas aí para acontecerem em finais de semana. É uma novidade que a CBF tenta implementar, usar o horário tradicional do futebol no final de semana para chamar a atenção para a competição que ela considera de mata-mata, né, mais apetitosa, mais interessante, e por isso reservando essas decisões para os finais de semana. O que mais? O que a gente tem de interessante por aqui? Janela de transferências. A CBF, por conta dessa situação toda envolvendo o Mundial de Clubes, né, ela deu uma quebrada, criou uma janela de transferências intermediária ali no meio do ano
fazendo uma semaninha de janela entre até o dia 10 de junho, que os clubes poderão registrar novos jogadores para que possam utilizar nessas contratações novas no Mundial de Clubes. Isso vale, obviamente, não só para quem estiver envolvido no Mundial de Clubes, mas para todo mundo. Vai ser possível, né, encaixar essas contratações ali nesse começo de junho. E também essa janela importante do meio do ano vai continuar depois de julho até 2 de setembro, que é conjugando também esse período com as principais ligas mundiais, né? Principalmente da Europa, enfim, as principais ligas do mundo que principalmente tiram jogadores do futebol brasileiro. E aí é importante que essa janela ande de forma casada para que os clubes brasileiros tenham tempo para compensar eventuais perdas no mercado durante esse período do meio do ano. O calendário tem algumas outras nuances, por exemplo, né, com a situação de terminar no dia 21 de dezembro, o Brasileirão, a CBF reservou 15 dias de recesso nesse intervalo, né, entre final de 2025 e o início de 2026. Então, como se houvesse uma divisão, né, 15 dias no meio do ano, 15 dias no final do ano, e a gente, claro, não dá para saber ainda como é que vai ser o início de 2026, né, isso é uma outra discussão. É ano que tem aquele evento, entre aspas, surpresa, que é a Copa do Mundo, que também sempre loteia aí, fica ocupando esse calendário nacional. Então, por causa da Copa do Mundo 2026, a gente precisa esperar como é que vai ser essa situação, esse desenho do início do ano que vem, para saber exatamente quantos serão os dias de férias a partir do final, né, de 21 de dezembro de 2025 para frente, como vai ser a questão das férias e recesso aí dos jogadores. Algumas outras situações aqui divulgadas pela CBF dizem respeito também às datas FIFA, que tiveram ali seu período dentro da data FIFA, continuou sendo preservado esse período dentro da data FIFA, mas claro que tem sempre um jogo antes e sempre um jogo coladinho depois. Isso aí não foi possível mudar no calendário nacional. Como, por exemplo, o que isso se reflete, né, no calendário? A seleção brasileira joga numa terça-feira, tem rodada prevista para a quarta seguinte ou para a quinta-feira seguinte. Então esse aperto ainda não foi possível sanar em termos de calendário no futebol brasileiro, que a gente sabe, olhando o exemplo europeu, que o ideal seria que tivesse o final da data FIFA ali na terça-feira e as competições nacionais voltassem só no final de semana subsequente, no domingo ou no sábado, enfim. Mas isso não acontece aqui no futebol brasileiro, fica apertadinho essa logística aí para que os jogadores convocados possam defender os seus clubes. Alguns outros detalhes que também dizem respeito aos clubes brasileiros, é sempre a situação das competições internacionais. E eu não estou falando do Mundial, mas sim as sul-americanas organizadas pela Conmebol, né? A Recopa, para quem for campeão da Libertadores esse ano, as datas da Recopa vão ser no dia 22 de fevereiro, né, jogo de ida, e a volta no dia 26 de fevereiro. Isso que já está reservado pela Conmebol. A Conmebol que faz o calendário antes da CBF, né, e a CBF pega o calendário da Conmebol e tenta encaixar, acoplar aí suas competições nessa temporada toda. Então, basicamente, são essas as novidades aí do calendário de 2025. É sempre um encaixe, né, um quebra-cabeça, um exercício trabalhoso por parte da CBF, é muita competição, muitos jogos. Estaduais foram mantidos aí com 16 datas. Uma relutância aí das federações estaduais de perder, principalmente em São Paulo, né, de perder o tamanho do seu estadual. Então a CBF precisa acoplar os interesses de muita gente aí, afinal de contas as federações também são eleitoras do presidente da CBF e tem papel político muito relevante nesse contexto.